Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Evangelho, preparado carinhosamente pelo Grupo Espírita Casa do Caminho. A nossa Casa do Caminho, ela fica localizada no Brasil, em São Paulo, na Vila Mariana, na Rua Estado de Israel, número 59. E antes de iniciarmos nosso Evangelho, nós convidamos a todos para buscar um lugar tranquilo, calmo, se possível desligar os aparelhos sonoros que não estejam utilizando nesse momento, para que realmente seja um momento para que cada um de nós possa desfrutar da maneira melhor do que será trazido hoje no nosso Evangelho. Lembrando que o Evangelho é a base da nossa melhora, da nossa evolução espiritual. É ele, através dos ensinamentos de Jesus, que nós conseguiremos, pouco a pouco, progredir nesta evolução. Vamos então, agora que buscamos um lugar tranquilo, aqueles que desejarem fazer uso da respiração, vamos buscar nos acalmar, nos serenar, respirando calma e profundamente. Se desejar fechar os olhos, inspirando, expirando, nos desligando de todos os fatores externos e nos concentrando aqui nesse momento. E assim, elevando o nosso pensamento ao Pai Maior, a Jesus, nosso Mestre, aos Espíritos de Luz, a Itaporã, o Espírito Protetor, mentor da Casa do Caminho. E vamos agradecer por esta oportunidade bendita de estarmos aqui para podermos desfrutar do Evangelho de Jesus. Rogamos ao Mestre que inspire a todos nós, ao Fabiano que fará as vibrações, a Ana que no final trará o encerramento, e acima de tudo, a nossa querida Selma, que trará o tema de hoje, intitulado Os Últimos Serão os Primeiros. E vamos então, agradecendo ao Pai Maior, mais uma vez, por esta oportunidade, e rogando a Ele e a todos os Espíritos de Luz, toda a proteção, todo o amparo e toda a sustentação aos trabalhos. Sê conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Selma, com você. Boa noite a todos. A nossa reflexão de hoje, como a Regina acabou de dizer, se intitula Os Últimos Serão os Primeiros. E a nossa referência de reflexão é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, itens 1 a 3. Na verdade, esta frase é a última frase que Jesus exorta na parábola dos trabalhadores da vinha. E, na verdade, ele diz: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então, nós vamos refletir com base em Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16, sobre os trabalhadores da vinha, sobre essa parábola de Jesus, que está mencionada por Kardec no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1. Então, vamos refletindo sobre esse tema, que, de certa maneira, à primeira vista, não deixa de ser um enigma para nós. Que significado teria esse? E vamos, então, lembrando que naqueles tempos, na época de Jesus, na Palestina,
3 elementos eram considerados essenciais à mesa de qualquer camponês: o trigo, que trazia o pão, o peixe, que representava uma proteína barata, e o vinho, que estava presente na mesa de todos os camponeses. E na parábola dos trabalhadores da vinha, o trabalho realizado pela providência divina nos corações de toda a humanidade terrestre é comparado por Jesus ao trabalho que é realizado na vinha daqueles tempos. Desde o plantio da uva, o cuidado com a sua direção, o processo de colheita, o esmagamento da uva no lagar, que era pisoteada para extrair o seu suco, até a produção do vinho. A comparação feita por Jesus nesta parábola representa a ação de Deus nos corações de toda a humanidade terrestre. E nós vamos, como sempre, buscar o auxílio da doutrina espírita para compreendermos tudo aquilo que Jesus deixou exortado através das parábolas. E nós vamos à introdução do Livro dos Espíritos, onde Kardec recebe orientações de nada mais, nada menos do que João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg e outros. Eles dizem, então, para Kardec, uma orientação imperativa: porás no cabeçalho do livro o ramo de parreira que te desenhamos, porque é ele o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, nele se encontram reunidos. O corpo é o ramo, representado pelas folhas, pelos galhos. O bago é a alma, ou o espírito ligado à matéria. E a seiva, o líquido extraído, é o espírito. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho no corpo. Então, os nossos instrutores vêm confirmar, de certa maneira, a parábola dos trabalhadores da vinha, representada pela agricultura da uva, pela vinícola, nesta parábola de Jesus. E nós, então, vamos também lembrando, auxiliados por Kardec, que sem a oportunidade do princípio da reencarnação, não há aprendizado, não há experiência, não há aprimoramento. E na pergunta 167 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: qual é a finalidade da reencarnação? E os instrutores respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? E com esses esclarecimentos de Kardec, da doutrina espírita, nós vamos entendendo
que esta parábola está, de fato, muito ligada à providência divina em relação ao nosso progresso, à nossa evolução. E conforme Jesus narra, naqueles tempos, os grandes agricultores contratavam os trabalhadores do campo por turnos horários. Era o costume de assalariar naqueles tempos. Assim, tanto os que trabalhavam no plantio como no cultivo e como na colheita, eram contratados por hora de trabalho. Jesus, então, compara o reino dos céus a um pai de família que saiu a procurar e assalariar os trabalhadores para a sua vinha. E pagaria, ficando convencionado entre ele e os trabalhadores, 1 denário a cada um pelo dia de trabalho. Denário era uma moeda de valor pequeno, utilizada naqueles tempos. O pai de família procura, então, pelos trabalhadores para sua vinha em diferentes horários. Ele sai de madrugada, que nós sabemos significar das 6 às 9 horas do período da manhã. Depois ele sai na terceira hora, representada das 9 às 12 horas. Sai novamente a hora sexta, representada das 12 às 15 horas. Sai novamente a hora nona, representada das 15 às 18 horas. E sai novamente a hora 1/10, por volta de 17 horas. Essa nomenclatura das horas era muito utilizada naqueles tempos, porque era considerado para todos os trabalhadores 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. 12 horas de luz era dedicada, então, ao trabalho. Aquele que cuida dos seus negócios, o dono da vinha pede que pague aos trabalhadores no final do dia e indica que ele comece pelos últimos, indo até aos primeiros. Todos os que chegaram nos diferentes horários receberam cada um denário, como havia sido convencionado entre o dono da vinha e os trabalhadores. Os que haviam chegado antes, no entanto, queixaram-se ao pai de família. Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e vão receber o mesmo que nós, que suportamos o peso do dia e do calor? O dono da vinha responde: o que ficou convencionado entre nós é que cada um de vocês receberia 1 denário pelo turno de trabalho. Tome o que te pertence e vai-te. Me apraz dar ao último tanto quanto a ti. E aí, Jesus exorta ao final desta parábola, como eu disse inicialmente, que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então vamos refletir sobre o sentido, sobre o ensinamento que Jesus quis deixar nas entrelinhas desta parábola. No processo de chamada dos trabalhadores à vinha, o trabalho é valorizado não pela quantidade de horas a serem trabalhadas, mas pela qualidade,
pela importância de cada hora trabalhada, para que, ao final do dia, o objetivo do dono da vinha fosse cumprido. Há uma ênfase de Jesus para o momento da finalização do trabalho, que seriam, então, os trabalhadores da última hora. Por isso, o dono da vinha realiza o pagamento igual para todos, considerando a importância da solidariedade das horas. Isso nos faz refletir que todos nós trabalhamos em solidariedade. Nenhum de nós é mais importante do que o outro. E não seremos avaliados pela quantidade de horas que tivermos trabalhado. Porque, na verdade, esta quantidade representa apenas o nosso dever, o cumprimento do nosso dever. O que vai fazer a diferença do nosso trabalho é se nós vamos nos entregar a esse trabalho 100%, com boa vontade, com humildade, com o desejo de servir e de produzir o que for necessário. Então, assim compreendemos que há uma solidariedade das almas, ou melhor, das horas. E para nós, a importância dessas horas estará sempre na qualidade de servir. Portanto, nesta parábola, Jesus nos faz uma advertência. Não há privilégio de nenhuma hora. Cada hora tem o seu papel. E o importante é a qualidade do trabalho, contribuindo todos igualmente para o produto final, para o objetivo que se queira alcançar. E aí nós vamos mais uma vez buscar a confirmação desse entendimento na doutrina espírita. E no livro Pão Nosso, capítulo 29, intitulado A Vinha, Emmanuel nos diz: para o reino dos céus, as leis que presidem aos destinos da terra se expressam com absoluta harmonia. A terra é a vinha de Jesus, outorgada a ele por Deus, nosso Pai. E ele trabalha desde a aurora dos séculos, acompanhando a transformação das criaturas que, de experiência a experiência, se integram ao seu divino amor. Todos os filhos da razão, encarnados na Terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado. Onde quer que estejas, recorda, portanto, que te encontras na vinha do Cristo. Trabalha para o bem comum, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Então, com o entendimento que a doutrina espírita nos traz, através da psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel, nós confirmamos o nosso entendimento de que não há trabalhador mais importante que outro, de que não há hora mais importante que outra. Seremos chamados a contribuir na hora certa, no tempo certo, de acordo com as nossas possibilidades de servir. Que sejamos, então,
obreiros conscientes de que o trabalho não é nosso. O trabalho pertence à vinha de Jesus, ao aprimoramento, à regeneração do planeta Terra. E Emmanuel ainda nos diz que o universo é sustentado pela solidariedade. Uma constelação é família de sóis e um átomo é um agregado de partículas. Assim, na edificação do bem, a contribuição de cada trabalhador deve ser valorizada, independente da hora em que foi chamado para o trabalho. As horas de todos os séculos são solidárias à edificação do bem, e em cada século se fez realizar a transformação moral das criaturas, de acordo com o seu entendimento e a sua capacidade de agir a favor do bem. Todos, então, pertencem à vinha de Jesus. Ninguém está excluído dela. Os da primeira hora seriam, então, conforme nos esclarece Kardec, os profetas, Moisés e todos os iniciadores do progresso do nosso orbe. Os que deram continuidade através dos séculos seriam os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos, e os da última hora seriam os espíritas, que devem ser bons obreiros da última hora, apresentando a bandeira da boa vontade. Laboriosos, apenas lhes faltava o labor. E para nós pensarmos, como já dissemos, que todos são importantes na engrenagem da regeneração do planeta, desse trabalho de edificação da humanidade terrestre, vamos lembrando de uma frase famosa que diz: de 100 marteladas que quebram a rocha, qual delas a quebrou? A 100ª ou todas as 100? Uma boa reflexão para todos nós, obreiros do Senhor. Então, há uma solidariedade das horas, há uma solidariedade dos séculos para a construção de um mundo melhor. E nenhum de nós procure destaque injustificável. Não há privilégios, nem de quantidade, e nem da hora a que fomos chamados. A regeneração do planeta é tanto do trabalho, é fruto do trabalho de muitos séculos. Importância de cada hora no processo de edificação e de renovação do mundo é destaque nesta parábola de Jesus. O trabalhador que chega se apropria do trabalho do trabalhador anterior e avança. Esse é um mecanismo do progresso. Isso é o que acontece para que o mundo possa progredir, para que a humanidade possa se aperfeiçoar e se regenerar, edificando o bem comum para todos. E sucessivamente a esse trabalhador que avançou, virá outro trabalhador. E assim se fará no decorrer dos séculos, no decorrer das horas, não importando a que hora fomos chamados para o trabalho. Indispensável
portanto, apagar-nos pelo brilho da obra, da vinha de Jesus. Não há privilégios, importa realizar o que nos cabe com boa vontade e com amor. Mesmo porque, com o princípio da reencarnação, estaremos revestidos de muitas oportunidades, independente da hora a que formos convocados a servir. Por isso, Jesus nos disse: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, querendo nos significar com esta parábola a importância de cada hora que servirmos na sua vinha. Independente do serviço a ser realizado, independente da obra a ser realizada, seremos valiosos cooperadores do processo de edificação do planeta Terra, para que ele possa se regenerar, para que a humanidade possa se regenerar a caminho da luz, a caminho do bem comum, a caminho de um mundo melhor. E para nós concluirmos essa nossa reflexão, eu trouxe uma mensagem de Meimei, que está no livro Caridade, psicografado pelo Chico, pelo Espírito Emmanuel, e se intitula Um Quarto de Hora. Quando tiveres um quarto de hora à disposição, reflete nos benefícios que podes espalhar. Recorda o diálogo afetivo com que refaças o bom ânimo de algum familiar dentro da própria casa. Das palavras de paz e amor que o amigo enfermo espera de tua presença, de auxiliar em alguma tarefa que te aguarde o esforço para a limpeza ou reconforto do próprio lar. Da conversação edificante com uma criança desprotegida que te conduzirá para frente as sugestões de boa vontade, de estender algum adubo a essa ou aquela planta que se te faz útil, e do encontro amistoso em que a tua opinião generosa consiga favorecer a solução do problema de alguém. 15 minutos, sem compromisso, são 15 opções na construção do bem. Não nos esqueçamos de que a floresta se levantou de sementes quase invisíveis, de que o rio se forma das fontes pequeninas e de que a luz do céu em nós mesmos começa de pequeninos raios de amor a se nos irradiarem do coração. Meimei. E com essa mensagem, nós vamos compreendendo que, na verdade, a vinha de Jesus, ela se faz realizar através de pequenos gestos, através de um olhar, através de um ouvir, através de chegarmos nas necessidades do nosso próximo e verificarmos o quanto podemos auxiliá-lo, através da nossa boa vontade, no cotidiano do nosso dia a dia, através das nossas possibilidades todas de transformar esse mundo com o nosso exemplo, assim como Jesus o fez, exemplificando que fora da caridade não há salvação. Que possamos seguir os seus passos para pertencermos verdadeiramente à sua vinha. Que possamos
compreender os seus ensinamentos, verdadeiras pérolas que se tornam roteiros para o nosso aperfeiçoamento moral. E que possamos nos dispor a nos apagar para que o brilho da obra de regeneração do planeta consiga ser concluída. Por tantos séculos já estivemos a peregrinar de uma encarnação para outra, através da pluralidade das nossas existências, que possamos aproveitar a hora do presente para realizar o que pudermos, para fazer a diferença, para oferecer de nós, de acordo com as nossas possibilidades de servir, o nosso melhor, a nossa contribuição, ainda que seja uma pequenina migalha, que na espiritualidade será multiplicada em bênçãos para todos os necessitados do caminho. E que Jesus nos abençoe para que estejamos sempre fortalecidos pela nossa fé, pela nossa esperança e pelo amor que Ele dedica a todos nós, herdeiros do seu caminho. Que assim seja. Então, após esses belos ensinamentos trazidos pela nossa querida amiga Selma, chegou o momento das nossas vibrações, o momento de elevarmos os nossos pensamentos em direção a tudo e a todos aqueles que nos são caros, porque vibrar é doar. Então vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos. Sabedoria, responsabilidade e amor. Vibremos. Sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta. E, em especial, neste momento que atravessamos, a todos os profissionais de saúde e áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos nós brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Vibremos. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibremos. Proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. Vibremos. União, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades como doenças ou perda de entes queridos.
Vibremos. Harmonia para os nossos lares. Equilíbrio e força. Luz, coragem e perseverança para todos nós. E que se fortaleça em nossos corações sempre o amor do Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, concluindo o nosso evangelho de hoje, é chegado o momento de mais uma vez agradecermos ao Pai Maior, ao Mestre Jesus, aos Espíritos de Luz, em especial ao nosso dirigente Itaporã. Rogamos ao Mestre Jesus para que possamos assimilar os ensinamentos trazidos pelo seu Evangelho e colocar em prática as lições recebidas. E com a oração que Jesus nos deixou, encerramos os trabalhos de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim possa ser, graças a Deus. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br, clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.